como vai? No vídeo de hoje, eu e a Roberta vamos falar sobre psicoterapia. Fique com a gente e deixe a sua opinião sobre esse assunto nos comentários. Eu vou fazer um jogo rápido com a Roberta e eu escolhi algumas questões trazidas pelas pessoas que participaram dos grupos de acolhimento da nossa primeira jornada do luto e que eu achei muito interessante a maneira como as pessoas se colocaram em relação à psicoterapia, e eu acho que são extremamente ricas as perguntas, e aí a Roberta vai respondê-las aí e a gente vai comentar nesse vídeo, tá bom? Oi, Roberta, tudo bom? Oi, tudo bem. Vamos ver se Então, eu consigo responder, né? Eu acho que sim, não é? Tá bom. Bem, todo mundo sabe aqui que a Roberta é a fundadora da KIP, né? A nossa plataforma de psicoterapia breve online, não é? E aí eu vou agora passar. Olha, tem alguns elementos surpresas aqui para você, Roberta, tá bom? Ai, ai, Vamos ai. lá na pergunta, tá? Tá bom. Eu vou começar com a primeira pergunta, que foi uma pergunta que eu achei muito interessante, por isso que eu a escolhi. Precisa de alguma preparação para conversarmos com o psicólogo em uma sessão de terapia? Bom, não precisa de uma preparação, nada em especial que você tenha que dedicar tanto seu tempo, investir tanto esforço para poder chegar lá, né? Mas pensando que, né, para que a psicoterapia dê bons resultados, né, a gente tem um conjunto de coisas que estão envolvidas aí. Obviamente, a qualidade do profissional, né, se ele tem experiência, se ele atende, né, tem experiência com a questão que você está levando, então vamos supor luto, né, que ele saiba conduzir as questões do luto. Mas a gente tem, então, esse lado óbvio, né? Mas o outro lado da questão é que você tenha uma dedicação também ao processo. Então, que você entre nesse clima, estou em psicoterapia, vou fazer sessão semanalmente, então, se engajar de fato nesse processo. Então, quando você está engajado no processo, que você está ali disposto, está dolorido, está difícil, mas você não desiste, você está com todas as suas forças ali, você cria um vínculo muito forte com esse profissional, né, com esse psicólogo ou essa psicóloga, e automaticamente você vai passar a se preparar para essas conversas. Mas é uma coisa que você não percebe. Não é uma coisa assim, eu vou lhe fazer a lista do que eu vou perguntar hoje, ou eu vou anotar. Não é uma preparação assim que exige ler alguma coisa, anotar, escrever, não é nada disso. Você vai perceber que ao longo da semana você tem momentos que você pensa, olha, isso é importante, olha, isso eu vou levar para a próxima sessão. Na verdade, sessão. você processa o que você está vivenciando na psicoterapia, não é? Exatamente. Então, a psicoterapia ela não acontece só no momento da sessão que você está com o psicólogo. Chega um momento que ela permanece ao longo de toda a semana, entre uma sessão e outra, você entra nesse modo de autoanálise, né? Você vai processando, você vai elaborando, você vai associando coisas. Então, eu acho que você aí que nos assiste pode se despreocupar, você não precisa, né, no começo fazer uma grande preparação, né, um esforço enorme, vai relaxado, vai tranquilo, vai tranquila, né? Com o passar das primeiras sessões, você vai engatar, vai criar vínculo, vai engatar naquele processo e você vai entrar nessa preparação, nessa elaboração que se mantém direto ao naturalmente, né? Naturalmente. Agora eu queria chamar atenção para um ponto que você colocou, que também
aquela coisa que você falou da dedicação, aquele ponto de dedicação, eu também queria chamar a atenção aqui que o que ocorre com frequência é que quando as pessoas começam a se sentir melhor, elas relaxam. E aí elas começam a não ter esse comprometimento, né, com esse processo. É como se esquecesse lá, colocasse na caixinha dos urgentes. Sabe a caixinha dos urgentes? Você põe lá, é muito urgente, mas você não liga mais. Então, é muito legal isso. Não é? Exato. Não adianta, não adianta. Olha, a gente faz a mesma coisa com o médico, isso é muito feio. A gente começa a tomar o remédio você tem que tomar por 10 dias, você está no terceiro dia, já melhorei, você para, guarda a caixinha. Exato. Né? Não, aí perde o horário, né? Aquela coisa, né? E aí a gente tem consequências muito ruins com isso, a gente sabe. Né? Cria resistência ao remédio, aí não cura de verdade. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Não dá para você, no meio do caminho, porque você está um pouco mais, você ganhou um fôlego, está um pouco melhor, ganhou um pouco de ar, renovou um pouco, né? Exatamente. A situação, você achar que assim, nossa, tá tudo resolvido, vou parar com isso. Então, não adianta, né? Essa coisa que você faz mais ou menos, né, Eleni? Não adianta. Se fizer mais ou menos, não adianta, né? Tem que fazer de verdade. Então, a preparação seria nesse sentido da disponibilidade, né, do engajamento, né? Legal. Vou para a segunda pergunta, tá bom? Tá bom. A pessoa que eu vou colocar exatamente como a pessoa me colocou. Vou escolher e dizer apenas o que eu acho importante na terapia? Pois é, você sabe que isso é assim, a gente não consegue falar tudo sobre nós na terapia. Vamos combinar que você tem lá um momento, uma vez por semana, alguns minutos, né, para conversar ali. Então, uma seleção vai acontecer. Você não consegue, né? Assim, às vezes a gente vai com um monte de coisa, não dá o tempo, a gente não consegue. Porque não dá mesmo, né? Tem muita coisa, a gente tem muita história, muita experiência, muita história, muitas situações. Então, a gente entra para uma sessão, começa a cabeça a selecionar. Eu vou pegar isso, vou pegar aquilo, vou começar por esse ponto. E aí você vai associando uma série de coisas. O que acontece é que, assim, às vezes a gente acha que vai escolher antes de chegar lá aos pontos, né? Às vezes uma meia hora ou um dia antes da sessão começa. Aí amanhã é isso, meio que faz uma enumeração do que a gente acha que é. Uma listinha, né? O mais importante, é isso aqui que eu vou levar amanhã. Chega na sessão, você saca o teu primeiro ponto e aquilo vai se desdobrando, porque a psicóloga às vezes faz uma pergunta, pede para você explicar melhor, interpreta com alguma coisa que você disse em outra sessão e a tua lista se foi, né? Você tinha lá mais vários pontos. Por quê? O que é importante é o que se vai fazer com o que você leva no momento, e não uma lista pré-pensada e pré-selecionada, né? Não tem, né? Então, na verdade, você tem um desenrolar, né? Você tem um desenrolar dentro da sessão. O profissional está o tempo todo te dando feedback, o feedback te causa uma reação, você emenda com uma outra coisa, você faz uma outra. E o que a gente poderia dizer que é o importante é o quanto mais livre isso for feito. Na verdade, a gente não quer que você engesse, fique preocupado em levar a listinha, emendar as coisas. Eu vou até contar uma passagem que aconteceu comigo. Eu fiquei pensando o que ia falar na sessão de terapia. Aí eu cheguei lá e coloquei um ponto. O psicólogo me devolveu uma pergunta que nós passamos mais ou menos uns 10 minutos em silêncio. Excelente. Por quê? Porque eu estava pensando e buscando o caminho que eu poderia pensar aquilo que ele trouxe, que era completamente novo dentro
do meu repertório de reflexão, dentro daquilo que eu gostaria de conversar, porque, na verdade, eu enumerava muito as coisas para deixar de falar o que realmente era importante, não é? Exatamente. Então, bateu ali 10 minutos em silêncio, É. né? Ele aguardando, obviamente, a minha posição, não é? Uhum. Então, pode acontecer essas situações Sim, também, né? pode. Às vezes o importante naquele momento é um grande silêncio, né? Pelo impacto que você recebe de uma Uhum, colocação, que você precisa digerir melhor, né? É novo, você tomou aquela informação, você está tentando entender, né? Digerir uhum, aquilo, né? uhum. Então, não é bem, eu vou selecionar o que é mais importante. Eu diria que talvez você não saiba o que é o mais importante ainda. Você está indo para lá para Exato, isso, né? exato, Você exatamente. está indo para lá Bom, para isso, né? quer completar mais alguma coisa? Não, é isso. Não, vou passar para a terceira, então, Tá tá? bom. O psicólogo pode me julgar e dizer o que está certo ou errado no meu comportamento na frente de umas pessoas quando a psicoterapia é em grupo? Tá. Não, ele não pode fazer isso. A minha cabeça, eu dei essa pausa para responder, porque a minha cabeça pensa, eu sou professora, ela pensa várias possibilidades, né? Então, Uhum. assim, já aconteceu com uma aluna minha, né? Assim, no estágio, um garoto, né? Um paciente, um menino, uma criança, agredi-la com um brinquedo. Então, você vai colocar o limite. Então, o psicólogo não é aquele que vai aceitar você fazer qualquer coisa. Você vai xingar o psicólogo, você vai bater no psicólogo, você vai maltratar alguém e ele não vai intervir. Não é isso, né? Então, eu já pensei o extremo, né? Aquele psicólogo que não se move, isso não existe. Então, mas eu entendo o sentido da tua pergunta. Não, o psicólogo não está lá com o intuito de fazer julgamento, dar puxão de orelha, falar o que você vai fazer, o que você não deve Sim, fazer e tudo mais. Se nada sair de limites, nada como violência, como coisas assim, que não é para acontecer dentro do grupo, né? A gente gravou um vídeo agora há pouco, né, Helene, falando das reações sim, emocionais fora do limite, né? exatamente. Então, quando tudo está absolutamente tranquilo, que é o que se passa normalmente dentro dos grupos, quando tudo está absolutamente tranquilo, dentro do controle, as pessoas estão dialogando, trocando ideias, então a coisa está fluindo, não tem o que a gente ter preocupação com qualquer tipo de intervenção desse tipo. O psicólogo não está lá com esse intuito. Intuito. Lá você está num ambiente seguro, de sigilo, no sentido de que o psicólogo orienta o grupo. Existe uma regra que o psicólogo Uhum, precisa orientar esse grupo de que o que é tratado dentro do grupo não deve ser levado para fora do grupo. Então, o grupo uhum, faz um acordo, um contrato, né? Um acordo de que a gente uhum. vai se cuidar dentro do processo da psicoterapia. Então, as pessoas estão livres e seguras, né, para que tragam aquilo que elas sentirem vontade, trazer para reflexão, né? E ninguém ali, nem o psicólogo e nem os outros participantes estão na condição de julgamento, de falar, mas isso que você fez ou isso que você falou é errado ou não pode, ou Sim. que comportamento feio, que... Não, isso Uhum. não é a proposta do trabalho da psicoterapia em grupo. Perfeito. Vou passar para a próxima. Ok. Vou comparecer à sessão de psicoterapia e depois que terminar e eu sair, não preciso fazer mais nada? Pois seria bom, né, se fosse assim, Não é? né? Serviço,
Serviço pronto. Passei a régua, acabou. Isso. Não, ó, você tem que levar a sério isso, né? Então, você foi até lá. Hoje, eu fiz minha sessão, hoje eu também faço psicoterapia. Eu faço anotações depois, né? Eu gosto, para mim funciona, né? Coisas impactantes que ela me coloca, que ela me pergunta, que ela me põe para pensar. Eu anoto porque eu preciso pensar sobre isso. Então, não existe não fazer mais nada. As sessões, a psicoterapia é o ponto de início da transformação da sua vida. É você que vai ter que fazer. Então, não dá para só frequentar a psicoterapia depois, no dia a dia, você vai praticar o que você discutiu lá, tomando decisões a partir do seu comportamento, sim, a partir dos seus relacionamentos, né? Você vai começar a trazer a discussão para o cotidiano, né? Para o seu comportamento, para o cotidiano. Então, não tem como, não existe isso, não fazer mais nada. Você continua pensando e você aplica. Você precisa aplicar aquilo que você considerou que para você é válido, é bacana, quero levar isso para mim. Você tem que aplicar. É um processo de mudança, né? É um processo de mudança e um aprendizado de novos comportamentos, de novas atitudes, né? Que, obviamente, que é como assim, uma água, um pingo d'água que cai num lago parado. Você pinga a água, vai reverberando e você vai criando outras ondas, outras formas, né, de relacionamento. Então, eu sempre faço eu sempre tenho essa imagem daquele pingo caindo numa água parada, onde reverbera, né, no sentido de que o processo de psicoterapia é um processo que ele é um processo de mudança contínua. Você está em processo quando você está em terapia, em processo de mudança, né? Exatamente. Claro, você está em dor, você está em sofrimento, você está com tristeza, com todos os seus sentimentos, mas você está em processo de mudança também. E é um processo muito bonito, na minha opinião. Eu acho muito bonito. Sim, você sabe que quem pensa dessa forma, né, Eline? Eu vou lá, frequento, algo aconteceu lá dentro, acabou, eu saio. Fechou aqui, a porta. Fechou a porta, acabou. São pessoas que estão acostumadas a colocar na mão de um outro a responsabilidade pela sua própria vida. Então, ele entrega, toma que o filho é teu, resolve para mim. Que é uma coisa, não estou fazendo uma crítica aqui para você se sentir ofendido, não é isso? A gente faz isso em outros processos. Por exemplo, a gente vai no médico, a gente entrega na mão do médico. Fala, ó, sim, eu tô com isso aqui, você resolve, porque eu realmente não tenho o que fazer, né? Então a gente está acostumado. Muitas vezes você nem questiona o que ele está falando, às vezes é sem pé nem cabeça, mas como ele é o médico, exato, não é? Você entrega. Como é o psicólogo, você fala assim, não, é como se ela fosse cuidar de mim, então está entregue aí ao pacote. Isso, né? Como a gente internado no hospital, que os enfermeiros vêm, faz procedimento, tá todo mundo cuidando de você, você está esperando melhorar. Então, né? Na psicologia não vai funcionar dessa forma, né? Existe todo aquele esforço da tua parte, que é você vivendo agora com o que você levou da terapia, o que você vai fazer com isso, né? Ah, legal. Vou para a próxima. Tá bom. Será que eu vou ficar mais ansiosa se eu falar o que eu sinto? Depende, você sabe que assim, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que no momento apenas do dizer, né? Porque aquilo para você é forte, é pesado, você sente culpa, sente medo, então talvez você fique, né? Então, eu já explico para todo mundo assim, terapia não é necessariamente
uma coisa gostosa, sabe? Que a pessoa acha que toda sessão ela vai sair de lá, Sim. ai, que Feliz, leve, alegre. Eu adoraria que fosse assim, Eu mas também. não é, porque obviamente você está mexendo, né, com coisas que para você tá te causando dor e tudo mais, e que você vai ter que agora, na sua vida, lidar e ver o que você vai fazer. Então, pode ser que sim, né? Mas se você não fala, né, e não enfrenta assim, bom, pode ser que eu fique com medo, ou que eu fique ansiosa, ou que eu sinta vergonha num primeiro momento de falar. Se eu não enfrentar isso, eu não falo, e, portanto, eu não tenho chance de resolver. Então, é uma coisa, é uma conta que não fecha. Se você. Olha, pode ser que você fique ansiosa assim, que você sinta medo, sinta vergonha, fique preocupado, mas você precisa falar. Você precisa falar. Se você não fala, se você não coloca para fora, não joga na mesa e fala, ó, é isso aqui, né? Não vai ter elementos para o psicólogo poder ir trabalhando com você, né? E poder te ajudar. Infelizmente, a gente tem que. E às vezes não, viu, Helene? Você fala e fala, nossa, caramba, saiu, olha aí, pronto, acabou. Falei, né? Fiquei com tanto medo de falar, falei, agora pelo menos eu vou trabalhar, né? Vou fazer alguma coisa com isso. Às vezes não, é só no momento, né? Depois aquilo alivia e pronto. Bom, agora eu vou para a última. Eu Tá. queria dizer que, para quem está nos assistindo, que eu achei super legal esse conjunto de perguntas e respostas, porque eu acho que esclarece muito como são os processos, né, Sim. de terapia, não é? Uhum. Bom, vou para a última agora, hein? Se eu estiver em um grupo, as outras pessoas vão me julgar? Olha, o ser humano é falho, né, Eleni? Hum, A proposta opa, do, a proposta do você também que está nos assistindo deve julgar as pessoas. A gente faz isso. exatamente. É. É, a gente faz isso, né? Então, assim, a proposta do grupo não é você botar um monte de gente junta para ficarem se julgando. Aí, então, você não tem psicoterapia, você não tem nada. Exato. Você não tem um trabalho. Mas também não quero enganar ninguém, que assim, pode acontecer você estar em grupo, as pessoas estarem dizendo coisas, e alguém se sentir muito afetado por aquilo e soltar, sem querer, um Sim. julgamento, De um momento de descontrole, talvez, um não é? momento de descontrole, mas o psicólogo vai intervir. Aí é que está. Uhum. O psicólogo que está coordenando o grupo, ele é o mediador. Eu não gosto de enganar ninguém, sabe, Helene? Olha, ai, gente, psicoterapia é tudo lindo, você vem para a terapia, sai alegre, nunca vai acontecer nada que te Sim, você vai desagrade. encontrar felicidade. É só fazer terapia. Não é o processo, né? Não gosto, né? Assim, eu acho que não gosto de enganar ninguém com isso. Pode acontecer, gente, mas isso não é a proposta da psicoterapia. Onde existe pessoas, onde tem gente, a gente entra em conflito, entra em desacordo, volta, recupera, a gente explode, volta, pede desculpa, reorganiza, recoloca. Você vai ter Uhum. dentro do grupo uma dinâmica normal de pessoas normais que Sim. erram, que, enfim, se apoiam e estão numa proposta de juntas se tornarem melhores, serem melhores, superarem a sua dor, né? Aprenderem. Então, não vou Uhum. mentir para ninguém que, olha, nunca vai acontecer. Ué, pode acontecer. Olha, nos Sim. grupos que eu atendo, nunca, que eu já atendi e atendo, nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Eu acho Uhum. que eu acho que você ter o grupo com um coordenador profissional já traz um certo Exato. limite, né? Exato. Exatamente. Já traz um Exatamente. limite. Mas pode acontecer. Mas não, comigo, por exemplo, posso afirmar que não experienciei ainda.
Então tá bom. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Tchau.